O que fazer quando um sócio morrer? E se ele for o administrador? Antes de mais nada, deixe me apresentar. Meu nome é Robson Zanetti, sou advogado há mais de 29 anos, desde 1995. Aqui quem for ver esse vídeo posteriormente, então já falo 95, e daqui a pouco será 29, 30, 31 e assim por diante. Eu tive a oportunidade de estudar em alguma das instituições de direito mais renomadas do mundo. Realizei 2 cursos de pós-graduação na Università Statale degli Studi di Milano, em Milão, na Itália, em Direito Processual Civil e Direito de Recuperação de Empresas. Saí da Itália, fui para a França. No primeiro momento, eu estudei na Université de Paris Neuf, Paris Dauphine. Lá realizei um curso chamado Diplôme des Études Approfondies em Droit des Affaires, Direito dos Negócios. Terminei esse meu curso, que como eu disse, equivalente ao mestrado no Brasil. Fui então fazer o curso de doutorado en droit, doutorado em Direito, por 3 anos, na Université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Então eu trago toda essa experiência que eu tenho sob o ponto de vista prático e teórico para você. Aqui, aonde nessa matéria de solução societária parcial e total, conheço as legislações do Brasil, da França, da Itália, de Portugal, da Espanha e uma parte até da Alemanha, tá? Então, digo para você que você vai receber o que você precisa saber aqui nessa matéria. Aqui comigo, acho que dificilmente você vai encontrar uma outra pessoa que tenha um conhecimento tão profundo, não somente do direito brasileiro, como no estrangeiro, como do direito estrangeiro, a respeito aqui de solução societária e parcial, como eu tive a oportunidade de ter. O que acontece? Vai morrer um sócio, né? Um evento natural, é um fato certo, embora com uma data indeterminada. Veja, se você pegar teu contrato social, você vai ler o que está escrito hoje lá. Muito importante que já seja estabelecido o que vai acontecer com a morte de um dos sócios. Não é porque você veja, para evitar discussões jurídicas maiores. Então, depois que um sócio for falecer, você vai pensar, olha, os herdeiros vão ingressar para a sociedade no seu lugar, eles vão virar sócios, não vão? Serão apurados os haveres desse sócio? Como serão pagos esses haveres? Qual vai ser a taxa de correção que vai ser aplicada? A partir de quando é que serão apurados esses haveres? Ou seja, da maneira como você tratar melhor esse assunto, menos discussões judiciais você terá no futuro, porque você já está tirando do judiciário, os sócios já estão tirando do poder judiciário, que o judiciário venha decidir, poderá não agradar a um ou outro, entendeu? Você tira do poder judiciário para os sócios decidirem sobre essa questão. Olha que interessante, evita interferência do judiciário. Agora, se você já deixou a situação ocorrer, não fez essas alterações do contrato social, então aqui vamos ver o que estabelece a lei. E é o artigo 1028 do Código Civil, trata das sociedades limitadas. Isso daqui eu poderia também aplicar para uma sociedade anônima de capital fechado, uma sociedade simples. E está aqui então esse artigo 1028, que ele é aplicado de uma maneira aí subsidiária no caso da sociedade limitada, porque ele é abordado na sociedade simples. Ele diz: no caso de morte do sócio, liquidar-se-á a sua cota. O que é essa liquidação das cotas sociais? É a apuração dos haveres que será feita com base no artigo 1031 do Código Civil. E como que é feita essa apuração dos haveres? Será feito um balanço aí especial para ver quanto que vale aquela empresa. É chamado ali um balanço de determinação. Eu tenho um vídeo específico onde eu trato dessa questão da apuração dos haveres e um outro de quem é a obrigação de pagar esses haveres, tá? Aqui vou me limitar então a falar da questão da morte do sócio, tá bom? Então, não tem nada previsto no contrato social, porque eu disse, poderia estar previsto que os herdeiros ingressarão para a sociedade. Então não está nada previsto, essas cotas serão liquidadas, será feita a apuração dos haveres do sócio. É o que diz o inciso 1º do artigo 1028, ele diz que serão liquidadas as cotas. Ele coloca no inciso 1º, exceto se o contrato dispuser diferentemente. O inciso 2º, ele diz:
se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade. Aquele sócio que morreu, ele era tão importante que os demais sócios não querem dar continuidade na sociedade, porque aquele que tinha o conhecimento necessário, essencial para a existência daquela sociedade, aquele sócio morreu, os demais sócios vão poder resolver então fazer o quê? Dissolver aí a sociedade para que ela não tenha mais continuidade. Ou então pode acontecer o seguinte: embora não esteja previsto no contrato social o ingresso dos herdeiros para a sociedade, os sócios reunidos ali, eles vão poder deliberar dizendo: olha, vamos permitir com que os herdeiros eles ingressem para a sociedade, porque aqueles herdeiros eles têm um conhecimento muito bom aí na atividade da nossa empresa, e a gente permite então que os herdeiros ingressem para a sociedade. Se tivesse previsto que os herdeiros vão ingressar para a sociedade, os sócios remanescentes eles não podem impedir o ingresso desses herdeiros. Por que eles não podem impedir, alegando que eles não têm um bom relacionamento com os herdeiros, que seria uma affectio societatis, digamos, para impedir a entrada deles? Não pode, porque foi contratado em vida com aquele sócio que os herdeiros iriam ingressar para a sociedade. Então eles não deveriam ter contratado isso. Se contrataram, os herdeiros eles têm o direito de ingressar para a sociedade, tá? Se não for permitido, eles entram com uma demanda judicial pedindo então para que eles sejam inseridos ali nela, tá? Então vejam, quando morreu o sócio, esse é um fato muito importante, e é importante que seja feita a apuração dos haveres o quanto antes. Por quê? Você imagine, avaliar uma empresa já é difícil se o sócio tivesse morrido ontem. Você imagine deixando o tempo passar, com mudança de faturamento, ou a empresa pode ter ganhos, ou pode ter perdas. É muito mais difícil de você fazer uma avaliação dessa empresa. Então eu recomendo que seja feita uma avaliação o quanto antes dela, ou seja, para você buscar o valor mais próximo possível da realidade, porque esse valor, caso os herdeiros não ingressem para a sociedade, o que vai acontecer? Deverão ser pagos aos herdeiros da sociedade, caso, é claro, o saldo seja positivo, né? E o que vai acontecer, né, durante esse período que o sócio ele faleceu? Vejam, se eu tenho uma sociedade com 2 sócios, o que vai acontecer? Tem uma sociedade com 2 sócios. Faleceu um sócio, o sócio remanescente ele vai passar a ser o administrador. Esse sócio aqui, ele era o administrador, ele morreu. Que automaticamente esse sócio passa a ser o administrador. Vamos imaginar uma sociedade com 3 sócios. Esse sócio aqui morreu, automaticamente esses 2, embora não fossem os administradores, eles passam a ser os administradores, até que seja feita uma reunião deles e eles elejam então quem deles será o administrador, porque uma pessoa, para ser administradora, ela precisa aceitar, não pode ser imposta a ela essa obrigação aí de ser sócia, agora, de ser administradora. Agora, o que acontece, né, quando o sócio falece? As suas cotas sociais, elas são consideradas aí como um bem móvel e incorporal. Você não consegue pegar as cotas sociais como eu pego aqui esse celular, não é? Então, por isso que ela é um bem, e ela é um bem considerado móvel e incorporal. Incorporal porque você não consegue pegar. Então, o que vai acontecer? Essas cotas sociais, como os demais bens, elas vão para o espólio. O que é o espólio, né, do falecido? O espólio, representado pelo inventariante, é um conjunto de direitos e obrigações e bens do falecido. Então veja, essas cotas sociais, elas vão para o espólio. O espólio, ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma pessoa física, ele não é uma pessoa jurídica. E o sócio que faleceu não é mais sócio, não é? Então ele deixa de ser sócio. Então o espólio, ele tem direito a participar de uma votação ali da sociedade? É claro que não, segundo o meu ponto de vista. Por quê? Porque ele não é sócio, não é? Após o falecimento do sócio, o que acontece? Aquelas cotas sociais que são bens, elas são indivisíveis, elas formam um todo unitário que vão para o espólio, entendeu? Com base no artigo 1792 do Código Civil, eles formam um todo unitário, compreendem aquela massa indivisível de bens. Somente haverá divisão dos bens daquele espólio posteriormente a partilha, e
o que vai acontecer? É feita a partilha, expedido um formal de partilha, então você vai saber quem é que ficaram com as cotas sociais. Porque veja, a empresa pode ser devedora e nenhum herdeiro ter o interesse de ingressar para aquela sociedade. Então o herdeiro não é obrigado a ingressar para ela. E não é obrigado também, né, a aceitar aquelas cotas sociais para virar sócio de uma sociedade que ele poderia ali, eventualmente vir a ser responsabilizado. Então, o que acontece? É muito importante que seja feita aqui essa observação que eu estou fazendo para vocês. Sob o ponto de vista prático, muitas pessoas acabam não percebendo, muitas pessoas acabam não notando aí essas implicações, essas consequências que nós temos aí sob o ponto de vista prático. Então, somente depois da partilha, se ali os herdeiros aceitarem aquelas cotas sociais, é que, uma vez sendo permitido seu ingresso na sociedade, é que eles ingressarão para a sociedade e poderão participar das deliberações sociais, porque o artigo 1071 do Código Civil, aplicado às sociedades limitadas, ele diz que dependem da deliberação dos sócios lá tais assuntos, por exemplo, como eleger o administrador, mas depende da deliberação dos sócios. Então, como o espólio não é sócio, ele não tem direito de votar, né, participar das deliberações sociais. O que o espólio vai fazer é representar essas cotas sociais do falecido perante aquela sociedade, tá? Então, ele vai ter esse direito, né, de participar aí da sociedade dessa forma, representando aquelas cotas sociais do sócio, né? E como eu disse, se for feita uma apuração dos haveres, devendo aí ser liquidadas as cotas sociais, essas cotas sociais serão liquidadas, será feita uma apuração dos haveres, mas o espólio de maneira nenhuma vai poder voltar, principalmente porque vai ser feita uma apuração dos haveres e a pessoa que morreu não é mais sócia, tá? Agora, o que acontece sob o ponto de vista da representação dessa sociedade? Veja, eu tenho uma sociedade, vamos imaginar o seguinte, com um único sócio, esse sócio faleceu. Quem é que vai representar a sociedade? Não é? Até ser aberto o processo de inventário, vejam, quem é que vai agir em nome do falecido para defender essas cotas sociais dele no primeiro momento? E a sociedade poderia ter mais sócios também, para essa situação que é aqui que eu estou falando. Qualquer herdeiro pode defender a propriedade do falecido num primeiro momento. Num segundo momento, o que vai acontecer? O administrador provisório que vai estar representando essas cotas sociais, representando o espólio, até que seja nomeado ali, aceito, né, a inventariança, que você tenha um inventariante devidamente nomeado e ele aceite ser lá o inventariante. Então, até aquele momento da nomeação do inventariante, eu passo por essa sequência dessa representação aqui, sob o meu ponto de vista, dessas cotas sociais. Por quê? Alguém tem que defender essas cotas sociais do falecido. O juiz pode mandar lá representar, olha, quem é que vai representar essa pessoa jurídica agora? Sob pena de extinção do processo, uma vez que morreu o seu único sócio. Veja, qualquer herdeiro que vai defender a propriedade, porque não é? Vai deixar extinguir o processo? Qualquer herdeiro, né, poderia ali defender. No segundo momento, o administrador provisório. No terceiro momento, o inventariante. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, sob o meu ponto de vista, coisa mais lógica. Por quê? Porque para ser aberto o processo de inventário, pode ser que os herdeiros não tenham interesse em abrir inventário, que o inventário seja negativo, e assim por diante. Então, quem é que vai representar aquela sociedade? Veja, é claro, provisoriamente, como eu disse, qualquer herdeiro, depois o administrador provisório, até a nomeação do inventariante. Isso sob o ponto de vista da representação da sociedade, quando eu tenho um único sócio e esse sócio, então, ele veio a falecer, tá? Agora, o que acontece aí? Ou então, veja, nenhum sócio, ninguém tem interesse naquela empresa, quer se manifestar no processo, nada. Veja, qualquer pessoa interessada poderá pedir, com base no artigo 49A do Código Civil, a nomeação de um administrador provisório, né? O próprio Código Civil, ele estabelece aí dessa maneira, tá? Essa questão da representação. Agora, como eu disse para vocês, a questão ali desses haveres, agora do ex-sócio, que faleceu, não havendo a liquidação das suas cotas, a apuração dos haveres, vão para os herdeiros, né? Eu disse, vou tratar aqui num vídeo especial sobre esse assunto da apuração dos haveres, que não se aplica somente por causa de morte, se aplica por causa de retirada, por causa de exclusão, de uma incapacidade superveniente, tá, do sócio, mas no próximo vídeo que eu tenho, né?
Eu tenho aqui os vídeos para você saber, então, falando sobre como é que um sócio faz para sair da sociedade, como que é excluído um sócio, esse daqui da morte, depois outro sobre a apuração dos haveres do sócio e quem tem essa obrigação de pagar os haveres. Se você não me segue no Instagram, ainda me siga. Se você não me segue aqui, clica aí para você me seguir. Se você gostou, curte, por favor, esse vídeo, compartilha com outras pessoas que você acha